Alô, seguidores. Parte 2 com a dona Lourdes Zanata Boto. Eu acho que ela me garante que vai explicar o que é Lourdes, por que é Lourdes mais tarde, né? Porque eu não posso perder a professora que deu aula para os colegas. Como é que foi isso? Isso foi então em 1972. Aí eu fui fazer o estágio com a segunda série nessa escola e com a autorização de poderem ter quinta, sexta série, depois seguindo sétima e oitava, né? Lá em Travesseiro. Lá em Travesseiro. Eu, então, com a procura de professores formados ou pelo menos um pouco mais adiantados, que tivessem pelo menos feito estágio antes de mim, né? E não foi encontrado para matemática e ciências. Então, caiu em minhas mãos e de uma outra colega que também era estagiária, uma freira, de nós, então, uma da matemática e outra das ciências, para poderem ter, né, aproveitar essa chance que tantos anos queriam, né, que tivesse, então, o primeiro grau completo. E aí foi o que aconteceu. Nós tivemos 72 alunos matriculados para a sexta série e fizemos 2 turmas, e entre esses tinham 6, 7 alunos que tinham sido meus colegas de quinta série 7 anos antes. E então não foi fácil lecionar. Eu não sei como é que eu tive coragem, mas foi. Ali, se hoje eu olho para trás, eu penso como eu tive coragem. Hoje eu não faria mais com a maturidade que eu tenho, eu não teria mais essa coragem. Por quê? Porque eu tinha que fazer, para mim foi muito difícil escrever o que eu fazia no estágio, blá blá blá, sabe? Isso ali foi difícil. Eu me ocupava muito com isso e eu tinha que preparar as aulas de sexta série, quinta e sexta série. Então eu tinha uma quinta e 2 sextas séries, né? Então eu tinha que preparar e não era fácil isso, E morando, né, lá? Morava com as irmãs, com as freiras, lá no colégio. Morava. E aí, mas foi. Meio ano, então, fiz estágio, aí não tinha professor de segunda série, eu dei aula para eles o ano todo, de graça, assim, sabe? Não, eu não ia deixar uma turma sem aula. E eles não tinham outro professor para colocar, e eu dei aula naquela segunda série, né, o ano todo. E depois, então, eu passei a lecionar 2 anos só para quinta e sexta série. Eu peguei ciências. Daí em seguida, no mesmo ano, eu comecei a faculdade em Estrela, lá onde hoje é o colégio, lá em cima, o Cefap, e tem o Manuel Bandeira, lá onde tem o Cristo Redentor de braços abertos, né? Colégio Cristo Rei? É, lá. Cristo Rei. Só que hoje ele é Manuel Bandeira, parece, há anos já. E naquela época ele estava abandonado. Tão abandonado que nós, quando começamos as aulas em julho, fizemos o vestibular, não sei que dia que foi ali, junho, 9, 29, 30, né? Sábado vestibular, segunda-feira começa a aula. Aí sábado de tarde já deram o resultado e já segunda nós tínhamos que estar lá. E então eles trabalhavam naquelas primeiras semanas, ficavam com máquinas, patrola, trator e não sei lá o que, lavrando ao redor do prédio porque tinha crescido capoeira. Anos abandonado, né? E aí a gente teve aula lá e aí onde era Estrela da Manhã, que se dizia, né? Hoje Cefap, sei lá que nome que ele tem hoje. E lá nós íamos dormir de noite. A maioria ficava ali. Então os homens dormiam nos dormitórios, numa direção, as mulheres aqui. Nós tínhamos, acho que umas 30 pessoas em cada dormitório ou mais, né? Grandão, porque ali estudavam rapazes durante o ano, que era colégio de rapaz, masculino, né? Para professores do interior, né? Professores que tinham só primeiro grau. Naquela época ali tinha em Nova Brécia, Osório, não sei ainda onde, tinha esses colégios para moças, para mulheres, né? Fazer magistério para lecionar no interior, né? E ali era de rapazes. E você estava fazendo faculdade de? Faculdade de Ciências Físicas e Biológicas. Então eu tinha autorização para lecionar matemática e ciências.
E aí eu fui estudando só nas férias. Julho, Ah, era só nas férias? só nas férias. Julho, manhã e tarde aula, por isso que a escola estava desocupada lá para nós dormir, porque os rapazes iam para casa nas sim. férias. Então, naquele tempo, uma época, assim, uns anos, alguns anos, era do Estado, não sei lá se era só o nosso Estado, isso eu não sei, eu não assistia muita notícia, né? Sim. E daí os alunos tinham férias de julho, um mês completo, e janeiro e fevereiro também, e a gente ia lá. Quando era férias na escola, a gente ia para lá. E assim demorou, que nem eu fiz ciências, era mais carga horária do que os que faziam português e história, geografia, né, estudos sociais. Então, a gente teve em julho e terminou 4 anos depois, então, em fevereiro. Vocês tinham custo nisso? Não? Sim, a gente pagava, tinha que normal, Que tu recebia para dar aula, tu pagava? sim, a gente gastou ali, era caro. Ainda tinha a pensão que a gente pagava lá para se... Porque a gente não tinha como voltar todos os dias. Ninguém de nós tinha carro. Por exemplo, de Travesseiro nós fomos em 4. Moravas em Travesseiro? Eu morava em Travesseiro e estudava lá. E tinha lá, já né? ponte naquele tempo? Tinha? Não tinha ponte? Não, a ponte era muito recente, né? Não tinha nem a RS 130, eles construíram naquela época. Estavam construindo. Então, depois, um dos colegas lá de Travesseiro, o professor José Alcírio Cunda, que também depois foi professor da escola, naquela época ele lecionava lá entre Saltos, e daí ele depois comprou um Fuca, e aí a gente vinha, mas naquele tempo se pensava assim, que ir e voltar todos os dias era caro demais. Então nós ficávamos lá a semana e voltava sábado de meio-dia. Tínhamos aula sábado até meio-dia, né? Aí a gente vinha embora. Aí voltava para o Travesseiro, segunda cedo lá de novo, né? Quantos anos isso? Isso foi 4 anos de férias. 4 anos de férias, né? Julho, janeiro e fevereiro fechavam um ano, porque nós começamos em julho. E aí sempre assim, né? Até que daí no final do 4º ano, então a gente fez a formatura, 25 de fevereiro. Quantos anos você tinha? Eu tinha então, deixa eu ver, de 21, 2, 3, 4, 25. 25 anos. 25 anos. Aí deu tempo para ser jovem, estudando tanto e dando tanta aula? Até que deu, eu não achei difícil na época, assim, né? Não, deu. Eu quero dizer jovem assim, gostar de alguém, querer namorar alguém, casar com alguém. Não, daí eu já comecei, nesse tempo, daí eu arrumei um namorado, né? E daí nós, no final, ali nós casamos. Nesse tempo, dezembro a gente casou e fevereiro era a formatura. Quem tu conheceu? Ele já é falecido, 41 anos vai fazer agora, dia 5 de maio. Ele era ali de Travesseiro, né? Mário Boto. E eu tenho 2 filhos. Não. Isso porque ele achou que era muito velho já de mas tu gostaria de dar aula para ele. Pois é, podia ter sido bom. Ele gostava de estudar, tanto que antes do tempo que tivesse o tal de ginásio, então, né, primeiro grau completo, eles tiveram épocas que os jovens queriam estudar mais e não tinha. Então, eles vinham de noite e tinha professores que se dispunham, até teve época que teve, hoje eu ia dizer Pradenho, teve alguns projetos, né, e que tiveram aula. Então, era tipo assim, uma quinta, sexta série, assim, né, reforçada, né. E aí ele fez mais que uma vez. Quando tinha, ele ia, sempre gostou de estudar. Eu queria estar no meio. Como tem gente hoje que gosta de ir para a Univates para estar lá no meio. E então, mas depois quando deu essa abertura, ele já tinha então 23 anos, né? Aí tipo assim, foi entendido na família também que era muito tempo perdido, né? Ir para aula, tinha que ir para a roça, né? Então, conforme as famílias, vieram todos os filhos que tinham essa idade. Eu sei que tinha 4, 5 famílias que tinham 4 filhos na mesma série. Os Bianchini, tinha os Roccobar, né?
de duas famílias Rockenbach, tinha os dos santos lá dos morros, né, que vieram, tinha 4 irmãos na mesma série. Daí mais um na quinta, né, vieram vindo os outros, né. Então foi uma época assim de grande expansão para Travesseiro. Aquilo foi assim uma, vamos dizer assim, foi um progresso muito grande. Se transformou. É. E aí todos eles, assim, hoje tem gente lá pro norte que foi para lá, assim, começaram a não ter medo do mundo. Dali deu aquela debandada, né? Até hoje eu precisei de gás, veio um que foi meu aluno, mas não naquele tempo, ele foi depois, porque eu fui professora então, quando na época de estágio. Aí depois eu casei, fui embora, né? Fui morar em Torres, morei 6 anos e meio, né, em Quando Torres. tinha 25 anos? 25 anos. Eu casei, né? Nos casamos e depois então eu fui morar em Torres e depois eu voltei. Anos depois eu fui ser diretora lá. Então eu tenho a passagem de aluna, professora e depois diretora. Puxa. Na mesma escola. Se aposentou lá? Sim, me Se aposentei. aposentaste O lá? primeiro cargo meu, né, pelo Estado, eu me aposentei em 97, 1997, eu era diretora, então, na época. O que vocês foram fazer a Torres? Foi dar aula também? Foi um acaso. Foi um acaso. acaso. Na noite do nosso casamento, 2 professores que estavam fazendo faculdade, nós estávamos terminando a faculdade, conversaram com meu marido, assim, né, na festa lá, e pediram para nós ir lá. Isso foi 27 de dezembro. Eles iam passar o final de ano, Réveillon, eles com uma turma de alunos da escola que se formaram uma semana antes, lá em Torres, que era para nós ir para lá, se encontrar com eles lá. E nós fomos. E aí lá, encontrando com... Eu tinha uma irmã dele que morava lá, do meu marido, né? Mora ainda hoje lá. E daí nós fomos também na casa dela, né? Assim, nós ficamos hospedados na casa dela e na noite do Réveillon fomos junto com eles na avó, na sogra da minha cunhada, né? E lá ele tinha 4 irmãs professoras. Botaram na minha cabeça que falta professor de matemática, né? E tá, e me entusiasmei e eu não tinha emprego. Eu saí de Travesseiro desempregada. Eu não... Você saiu de lá para morar em outra cidade? Para morar em Caxias. Em Caxias Em Sul? Caxias, fomos, né? Caxias, porque o meu marido tinha feito os cursos. Era a época que Caxias progrediu muito, as metalúrgicas, né? E ele fez curso dentro disso, né? Em Lajeado, no Senai, não sei, desses. Senai, E daí, acho. Senai, pode ser, da indústria, né? E aí fomos para Caxias para ver, alugar uma casa. Tudo quanto era porta que a gente passava tinha tabela de emprego. Podia ir em qualquer uma ali. Tá. Aí nós esperamos alugar uma casa, daí ele foi trabalhar na frente da nossa casa. Nossa. E aí, nesse meio tempo, que nós tínhamos ido então passar o Réveillon em Torres, no dia 1º de janeiro, lá de noite, primeiro na casa da sogra, da minha cunhada, lá as professoras fizeram a minha cabeça, e que era para o meu cunhado, então, me levar no outro dia, no vizinho deles, pelos fundos da mesma quadra, né, atrás, e me oferecer lá para o diretor da escola estadual que tinha lá. E ele disse que tinha vaga, que era só para eu ir na época certa, pedir na Delegacia de Educação em Torres, em Osório, pertencia a Osório, hoje ainda pertence a Osório. E aí foi o que eu fiz depois. Aí quando eu fui para Torres, eu já tinha 3 escolas me esperando, porque não tinha 2 formados em Torres, na minha área, né? 2 professores formados, e tinha o CNC, tinha a escola particular das irmãs, que tinha 2º grau, né? E a escola estadual, que só tinha até a 8ª série, né? E aí eu lecionei nos 3. Primeiro ano. Dona Lourdes,
vamos... Terceira parte está terminando, a segunda parte, desculpa, está terminando. Vamos ficar por Torres um pouquinho, mesmo que esteja um pouco frio, né, agora, não é? A gente lê Torres, praia e tal, né? E tem educação também, né? Depois a gente continua a terceira parte, a partir de Torres, né? E vamos seguindo a sua história de vida, tá? Já voltamos.